beleza? Hoje eu trago uma dica bem bacana para vocês sobre um slider que a gente usa nos nossos projetos. O slider chamado Orbit. Sempre que você cria um site e que você tem um banner que você precisa chamar a atenção, seja promocional, seja informativo, o slider sempre é uma solução para que você consiga chamar a atenção de tal forma ao ponto de quem acessar seu site já olhar para aquela imagem. O detalhe é que ao longo do tempo a gente tem um slider que fez muito sucesso, que foi o Cuber. E aí depois de um tempo, todo site que você entrava, você tinha lá o slider, mas era o Cuber, ele era em Flash. E isso já é um problema hoje em dia, porque se você acessa via celular, que não dá suporte, por exemplo, o celular da Apple, se você acessa via iPad, por exemplo, já não vai carregar. E aí ou você tem que criar um código para ele substituir, ou você vai ter problema. Hoje eu vou ensinar outro slider, que é um slider chamado Orbit, e é um slider que a gente está usando, ele é bem bacana, ele é compatível com celulares, com tablets, com desktops, enfim. A primeira coisa que a gente precisa fazer, naturalmente, é baixar, afinal ele é gratuito, e é isso que a gente vai começar a fazer agora. Vamos lá? Bom, a melhor maneira de você achar é só você vir aqui e colocar Orbit Slider. Você vai ver o primeiro link, jQuery Image Slider. E o bacana é que na própria página você já tem todas as informações. Primeiro você tem um exemplo dele funcionando. Você está vendo aqui o slider funcionando, ele está carregando a imagem naturalmente. Olha só. Aqui você tem as setinhas de controle de navegação. Você tem um play para que ele funcione como slider, literalmente falando, automático. Você tem já como saber quantas imagens tem. Ó, se eu tenho 4 imagens, ele vai criar uma contagenzinha aqui embaixo. Perceba que o ativo sempre está diferente. Temos a opção de legenda da imagem. E aqui abaixo a gente tem todas as informações de como usar. A gente tem as chamadas dos arquivos necessários. A gente tem as chamadas do CSS, no caso aqui um CSS. A gente tem a div que é necessário criar com o devido ID. A gente tem explicações de todas as opções avançadas dele, ó, caso você queira fazer alguma personalização. E a gente ainda tem a configuração da div principal, featured, para que a gente possa trabalhar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o download do kit. Tá? Eu vou salvar isso aqui na minha área de trabalho. E vamos dar uma olhada nos arquivos que ele já traz para a gente. Ele traz uma pastinha demo para que a gente possa analisar. Você já tem um arquivo HTML pronto. Só que aí vamos lá para o Dreamweaver e vamos começar a trabalhar. Vou criar um HTML. Eu vou salvar dentro dessa pasta. Eu vou salvar com o nome de index. Perceba que aqui ele fala para a gente os arquivos que eu tenho que chamar inicialmente. Eu vou dar um Ctrl C. E aqui antes de fechar o header eu vou colar. Só que é interessante você se certificar sobre esse caminho. O jQuery min. Perceba que como eu estou na pasta, vamos voltar aqui. Como eu tenho uma pasta principal, jQuery min, perceba que o caminho não precisa necessariamente de uma pasta, ele está na raiz. E aqui a gente tem o Orbit min. Ok. Então eu tenho aqui os arquivos que ele trabalha, jQuery Orbit min. E agora a gente vai chamar o CSS. Só você dar um Ctrl C. E aqui a gente vai colar. Vamos dar uma olhada aqui no caminho. O orbit.css. Ele vai estar na pasta aqui, CSS. Ok. Bom, em tese a gente já chamou os arquivos, tá? Em tese a gente já chamou os arquivos. Joia. Agora eu tenho uma div que eu preciso criar. Bom, eu posso criar uma div com qualquer nome, ou seja, eu posso atribuir um ID de qualquer nome. Não porque ele já tem pré-configurado como esse nome aqui. O que você pode fazer depois é mudar nos arquivos de configuração. E agora vamos nos certificar que o caminho da imagem está correto. Eu tenho aqui, ó, eu tenho imagens aqui, então eu vou colocar aqui captions. Eu vou colocar segunda, terceira imagem. Ele tem 4 imagens de exemplos. Então vamos lá. Se eu visualizar isso aqui no navegador,
Será que já está funcionando? Ó? Você vê que ainda não está totalmente funcionando. A gente está perto, mas ainda não está funcionando. Primeira coisa que a gente fez foi chamar todos os arquivos, criamos a div. Bacana, só que ele fala que você precisa ativar. E aqui eu tenho um código JavaScript que eu preciso usar para ativar o meu slider. Vamos dar uma olhada como ele ficou. Olha só. Já está funcionando, tá? Perceba que a gente já tem ele funcionando, setinho para lá, setinho para cá, play. E antes de a gente finalizar, eu quero mostrar para você que a gente pode fazer algumas personalizações ainda. Eu vou chamar outro arquivo CSS aqui, que é um CSS local dele. Eu vou aqui, demo style. E perceba que a gente tem aqui ó, os arquivos de trabalho. Esse CSS aqui, ele permite que a gente personalize largura e altura. Então, se chegar ao ponto de você precisar mudar a largura e a altura, naturalmente isso vai acontecer dependendo do seu projeto, você já sabe onde faz isso. Vamos visualizar aqui. Então, olha só. Uma informação interessante. Vamos voltar aqui. Eu tenho aqui as opções avançadas. Perceba que nas opções avançadas ele mostra para a gente o que a gente precisa fazer para colocar uma legenda. Um códigozinho logo após o nosso banner. Então, logo após o banner, aqui, ó, no source code, logo após, eu vou colar. Perceba que quando ele dá esse exemplo, ele está baseado em um ID. Então, essa legenda ela vai se referir a um ID. Então, se eu colocar na imagem 2, ela vai ser a legenda da segunda imagem. Vamos salvar e vamos dar uma olhada no navegador. Bom, agora a segunda imagem precisa estar com legenda. Então, olha só. Bacana? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês usem esse slider no projeto de vocês. É um slider leve, super interativo e ainda por cima funciona em qualquer tipo de plataforma, seja celular, seja até celulares da Apple, iPad, iPhone e todos os outros desktops. Bacana? Um abraço e até a próxima dica.